Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e hoje estamos em um debate especial sobre coronavírus e o efeito no mercado de fundos imobiliários. Então, um programa especial com a participação também de convidados especiais. Então, temos hoje a presença do André Bassi, né, investidor, bastante conhecido aqui da nossa audiência, o Rodrigo Cardoso, que é sócio fundador do Clube FI, e o nosso grande mestre, Sérgio Beleza, que também é conhecido da nossa audiência, está sempre presente aqui também nos nossos programas de entrevista. Então, pessoal, tudo certo aí? André, Rodrigo, Sérgio? Tudo certo, tranquilo. Na verdade, né, gravando isso aqui num sábado à tarde, num dia muito bonito, então não tem como estar mais tranquilo com isso, né? Sábado. Thiago, queria agradecer aí a organização que você fez para esse debate aí, queria agradecer também a presença aí do grande André e o Sérgio Beleza aí para a gente falar desse momento histórico aí que a gente está vivenciando aí no mercado, não só no mercado de fundos imobiliários, mas como no mercado financeiro em geral também. Eu agradeço o convite de vocês também. Já que o debate é coronavírus e fundo imobiliário, eu poderia dizer para vocês que eu sou grupo de risco, porque tenho 65 anos de idade, tá certo? Então, aqui da turma, eu sou o mais velhinho. Apesar que eu tô com o cabelo mais preto do que do André, mas tudo bem, não tem problema. Eu pinto, né, André, provavelmente. Os amigos falam que eu pinto, eu não consigo provar que a única coisa que for boa ainda é o cabelo que ainda está preto. O resto já está tudo velho. Isso aqui é cabelo branco desde sempre. Falta mensagem subliminar, mas tudo bem. Então, pessoal, o Clube FI então agradece a participação de vocês, né? A gente está aqui como o Bassi falou, num sábado, né? A gente vai publicar essa entrevista já logo mais, para a gente poder então compreender esse movimento de mercado, né? Esse choque, né? Que está sendo colocado como efeito coronavírus aí, começou então com bastante intensidade agora, né, nessa semana passada, né? Que iniciamos aí o pregão no dia 9, e terminamos então no pregão de ontem, né? Dia 13 de março. Né, o IFIX, nessa semana, ele caiu aí por volta de 10%, né, e em 2020, então, a gente está com o IFIX aí com uma queda também de forma aproximada aí de 16%, né, e então um movimento aí que já vem do IFIX, né, na verdade já vem aí com movimento de queda desde janeiro. Então, na verdade, para a gente começar então esse debate, né, acho que a gente pode fazer até uma leitura mais ampla, né, dado que o IFIX também, a gente não pode esquecer, né, que o IFIX subiu 35% em 2019 e vem de uma tendência de alta desde fevereiro de 2016, né, se você pegar lá a pontuação lá em fevereiro de 2016, a gente está falando de um retorno aí acima de 92%. Né, então, não sei quem quer começar, mas qual que é a leitura desse último ciclo de alta de fundos imobiliários e a avaliação agora desse período turbulento? André, pode começar? Bora lá. Acho que eu quero começar explicar e concluir bem rápido que é o seguinte. Renda variável é assim mesmo, tá, pessoal? E é para rir nessa hora um pouco, porque quando tá subindo, a mentalidade é outra, mas quando tá caindo, muda, né? Literalmente são dois estados mentais completamente diferentes sobre a mesma, pensando, agindo, que é pior, sobre a mesma tese, que é o investimento. E isso, infelizmente, dispara um comportamento nada intuitivo, que é, né, sofrer mais com a baixa do que com a alta. Tudo bem, é orgânico isso, tem pesquisa psicológica disso. Fundo imobiliário subiu porque Selic caiu, isso é fácil. E um pouco ajudando nessa leitura aí, né? Quando começou a crise, os juros futuros até que não saíram em tanto lugar. Só que agora, na última semana, né, juros futuros, né, deve ter falido algumas centenas de pessoas que dormiram posicionado nele, algumas outras ficaram ricas, porque os juros futuros deram uma bela abrida, né? Juros para baixo, fundo para cima. O problema é que tem uma inversa disso, né? Juros para cima, fundos para baixo. Nenhuma novidade nesse momento. Acho que a leitura grosso modo macroeconômica é essa, mas tem a microeconômica também, né? Para uma cidade, como a gente já viu parar em algumas cidades por aí. Fundo de shopping sofre. O mercado parou de subir. FOF não vai ter ganho de capital e coisas desse tipo. Então tem a leitura super macro e tem a leitura pequenininha também.
mas eu gostaria de encerrar falando o que eu comecei falando. Bem-vindo, pessoal. Vocês já estavam na renda variável, vocês só não tinham visto a outra metade da variação. E, Sérgio, qual que é a tua leitura aí dentro desse contexto, desse ciclo que eu coloquei? O que você enxergou aí nessa semana aí? Eu acho que o André está certíssimo. Isso aqui é renda variável. Nós não somos nem de longe, por mais que a Receita Federal, quando começou o fundo imobiliário lá em 1993, 94, achou que a nossa tributação tinha que ser igual de renda fixa, mas de lá para cá nós percebemos que isso aqui é renda variável, é só acompanhar os gráficos de desempenho de cotações de qualquer fundo, por mais monoinquilino e monoativo que ele fosse, já teve vários momentos de altas e baixas. Esse rally que a gente teve no ano passado, que assentou bastante em dezembro, foi em função, de fato, da queda da taxa de juros, da perspectiva de que ela ia continuar a diminuir. Houve uma certa correria, porque a gente percebe uma coisa, talvez vocês concordem comigo, os investidores de fundo imobiliário não giram muito. Então, de repente, quando vem um aumento muito grande de uma base acionária, como nós tivemos no fundo imobiliário, eles não conseguem comprar, eles não conseguem achar quantidade suficiente para poder comprar. Isso faz com que o preço acabe subindo. Isso é natural. Então, a nossa base de acionistas hoje já está chegando perto dos 800 mil, talvez já esteja passando disso. Eu lembro do último boletim que eu vi da B3, foi 715 mil, se não me engano. Então, você imagina esses últimos todos, que para poder entrar nesse mercado, tiveram que cutucar muito para poder achar vendedor, porque tem muita gente que está segurando, aí quando ele olha um fundo e fala, bom, agora o industrial do Brasil a 590 já está demais, então aí ele vende um pouco. Mas mesmo assim, tem muita gente que não desapega. E aí, a verdade é essa, nós temos uma base acionária bem maior hoje, mas de um tipo de investidor que não gira, que não é todo mundo que fica aproveitando as altas e baixas. Então, esse movimento que aconteceu essa semana passada é totalmente atípico, ninguém nunca tinha visto quartos circuit breaks numa semana, isso é uma coisa que impactou muito, nós temos vários pontos aí que contribuíram, a crise do vírus, o problema do petróleo, tudo isso somado a um pânico geral que deu no mercado, e aí a gente teve movimentos muito fortes mesmo. E eu acho que é interessante olhar isso, ter calma, e muito provavelmente, como a gente sabe que essa onda passa em provavelmente 2 meses, 3 meses, talvez ela passe, está talvez no jeito para poder começar a pensar que se já não é hora de começar a se posicionar e a comprar. E agora eu vou passar aqui a palavra para o Rodrigo. Rodrigo, vou fazer uma pergunta um pouco diferente. Rodrigo, você que está agora, sempre esteve, né? Como você já fala publicamente, 100% do teu patrimônio em fundos imobiliários. Queria saber você, a opinião como investidor aí que tem todo o teu patrimônio. Qual que é a tua leitura aí? Bom, então, muita gente me ligou perguntando se eu estou preocupado, se eu fiquei preocupado com essa queda, que eu já revelei várias vezes, né? Que eu tenho 100% do meu patrimônio nesse veículo de investimento, e muito pelo contrário. Por que muito pelo contrário? Porque o meu prazo para investimento em renda variável é de no mínimo 10 anos. Então, quando o mercado sofre esses baques, eu vejo como uma oportunidade de aumentar o meu patrimônio com preços melhores. Né? Então, eu vou estar comprando mais cotas de fundos imobiliários com yields mais elevados, e isso, para quem é patrimonialista, essas quedas, elas são até, inclusive, desejáveis que ocorram, porque só nesses momentos que você consegue ter essa oportunidade de comprar mais cotas com menos recurso financeiro. Então, se você tem um mercado que ele só sobe e você é patrimonialista, você provavelmente, no final de 10 anos, você vai ter o seu patrimônio menor, porque você vai estar comprando cada vez, com menos cotas, né? Porque você vai estar cada vez comprando mais caro. Então, eu diria que está tendo um certo desespero das pessoas, porque hoje mais de 70% dos investidores de fundos imobiliários ingressaram nesse mercado há menos de um ano. Então, essas pessoas ainda não têm a consciência de que
a renda, a cota, ela varia para baixo também. Então, tem muita gente que entrou pensando com esse viés de curto prazo. Então, realmente, essas pessoas têm motivo para estarem desesperadas, porque na minha opinião, quem entra em renda variável, ela deveria, eu posso até falar uma coisa aqui, mas eu tenho que falar a verdade do que eu penso. Ela deveria pensar no horizonte de, no mínimo, 10 anos. Pensar em um ano, eu acho uma loucura entrar em renda variável. Então, por exemplo, tem muita gente falando agora, não, agora nós estamos, chegamos no fundo do poço, hora de comprar, etc. e tal. Eu digo o seguinte, hora de comprar para quem tem esse viés de longo prazo. Por quê? Porque a gente pode estar longe do fundo do poço, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui para frente. Então, o mercado pode cair muito mais, ou então ele pode subir muito mais. Então, assim, as possibilidades, assim, a gente tá no momento que eu diria que para quem pergunta para mim, você acha que vale a pena para investir agora e num prazo de um ano, eu diria o seguinte, olha, se você for um aventureiro, né, você vai estar girando a roleta num cassino no meio de um terremoto. Você pode se dar muito bem ou não. Enfim, eu acho um risco elevadíssimo. Eu acho que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Mais uma vez, renda variável num prazo menor que 10 anos, eu acho uma loucura. Eu nunca fiz isso, por isso que eu tenho total tranquilidade aqui com o fato de eu ter 100% do meu patrimônio em fundo imobiliário. Pelo contrário, eu estou fazendo novos aportes aí, eu sei que eu posso, que o mercado pode cair muito mais, eu sei que a gente não sabe se está no fundo do poço ou não, enfim, ninguém sabe, e o que eu sei é o seguinte, no longo prazo, a grande maioria dos mercados, a tendência é para cima. Agora, no curto prazo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu não tenho a menor ideia de como vai estar as cotas, os valores das cotas dos fundos imobiliários. André, quer complementar aí? Sim. Você falou umas coisas aí que foi dando uns gatilhos aqui, né? Inclusive de coisas que tanto tivemos que repetir esses últimos dias, né? Inclusive o pessoal começou brincando que seria a Corona Week, né? Começou lá na quarta de cinzas, aí não parou mais, né? Nem Corona Carnaval Month. Salvador. Começou o Carnaval e não termina. Cara, é impressionante como nas quedas a gente tem que voltar a clichê, né? Não chega nem a ser inteligente, mas... velhos clichês, né? A bolsa sobe caindo, né? Inclusive eu falei isso numa festa... Na hora o pessoal entortou o pescoço para mim. Mas um outro clichê clássico é nas quedas que você faz fortuna, blá blá blá. Muita gente entrou e talvez esteja se sentindo mal com a queda. Ok, é natural isso. E é aí que eu entrei numa questão muito interessante. Eu tô percebendo que a gente tem muita gente se sentindo mal e tá esquecendo que o problema não é se sentir mal, o problema é fazer besteira, né? Eu brinco com o pessoal que eu sou um filho da alta, só não sou um filho dessa alta, eu sou um filho da alta lá de 2007, 2008. E vi muita gente se estrepar em 2009 em diante. Daí teve a alta de 11 e 12, e muita gente se estrepando naquela baixa enorme que só foi acabar agora. Com essa alta que agora tá tendo, né, a descida, e o pessoal se estrepa de novo. Nada disso, pessoal, é novidade. É a repetição da história pura e simples. Então, eu sei que não é apaziguante dizer que as coisas vão melhorar quando a pessoa está se sentindo mal. Por isso que eu gosto de focar um pouco mais no o que você está fazendo. E geralmente o pessoal pergunta isso pra gente, né? O que fazer? Eu queria complementar ou dar uma alternativa nessa resposta, dizendo o seguinte, siga o plano. É meio genérico, mas eu acho que é seguir o plano. Eu devo ter ouvido e repetido essa conversa umas 30 vezes. Fundo imobiliário caiu menos e a ação caiu mais, então eu vou comprar ação, vender fundo imobiliário e comprar ação. As primeiras 10 vezes eu tentei ver se a pessoa sabia ou não de ação, e a conversa descarrilhava. E daí, finalmente, eu descobri que era pegar o pessoal na curva que resolvia. Vou vender fundo imobiliário e comprar Petrobras, caiu muito. Que legal. O que você entende sobre craqueamento de petróleo? Daí o cara, o quê? Craqueamento? Vou vender fundo imobiliário e comprar CVCA. O que você entende sobre demografia e viagens e coisas do tipo?
E olha que eu não sou de ações, mas eu tenho noção dos mercados, né, que essas ações estão. Daí eu percebi que, na verdade, tem um tema aí. Quando os mercados caem, as pessoas perdem confiança naquilo que os caras conhecem. E subitamente ganham confiança naquilo que os caras não conhecem, o que é mais perigoso ainda. Então, o conselho que eu estou dando para o pessoal sobre o que fazer agora é: compra o que você já tem ou o que você conhece. Não vá se meter no que você não conhece, porque acontece um fenômeno muito interessante. Caiu, comprou, voltou, o cara fica feliz. Caiu, o cara comprou, desceu, o cara fica triste. E daí faz besteira na sequência. Você está tornando o seu investimento literalmente um cassino, está tornando o seu resultado aleatório, dependendo só do que acontece depois. Sua felicidade foi terceirizada para um mercado que você não sabe se amanhã vai estar para cima ou para baixo. Não é muito inteligente? Por isso que comprar o que você conhece, ou comprar o que você sabe, ou não fazer muita coisa, talvez seja o melhor conselho nessas horas aí. E é isso, as discussões mais malucas possíveis, de tudo para voltar depois, você também tem que, às vezes, cortar a pessoa e falar assim: nossa, que legal, qual dia, mês e do ano que você vai fazer isso? Ah, não sei. Então não é uma estratégia muito boa. Na hora que a pessoa está vindo com essas dúvidas, que vocês estão. Que vai ter um monte de gente ouvindo essa entrevista, né? Eu queria pontuar esses casos que foram por mais ouvidas essas semanas, porque são dúvidas intuitivas. Eu ouvi dezenas de vezes esse tipo de dúvida ao vivo, por e-mail. E você dá a resposta genérica, mas é a resposta genérica que é o que de fato importa, o que o cara faz. É triste admitir isso, né? Mas a bolsa não se importa com a gente, né? Não se importa com você, o que está pensando, a sua crença, a sua felicidade, a sua tristeza. A bolsa só se importa com o que você faz. Então, nessa hora de pânico, o mais iniciante da bolsa possível sabe que existe o algoritmo da riqueza, né? Comprar embaixo, vender na alta, se você fizer muitas vezes, você acaba mais rico. Todo iniciante tem essa intuição, pensa nisso. Curiosamente, nem todo iniciante faz o reverso, né? Pensar no inverso. E o algoritmo inverso, comprar em cima e vender abaixo. Natural. Ninguém espera fazer isso, porque isso é agir contra si mesmo, é o algoritmo da pobreza. E é por isso que eu brinco para as pessoas agora. Na verdade, deveria ser em todo momento, mas só agora é lembrado isso. Tem o algoritmo da riqueza. Tem o algoritmo da pobreza. Qual que você está executando na bolsa? Perfeitamente, André. Eu acho que você resumiu muito bem. Eu até preparei aqui quando você estava falando. Eu quero dar um exemplo prático de uma coisa muito parecida do que você acabou de falar. Então, vou compartilhar minha tela aqui para mostrar um gráfico, para mostrar na prática atitudes que as pessoas têm que ouvir lá, porque eu peguei as mensagens antigas lá do fórum, né, e vi os comentários que se tinha quando o mercado estava em queda, quando a gente passou pela pior crise imobiliária da história, né, no Brasil, lá quando a gente estava com a Dilma no poder. Eu vou compartilhar minha tela aqui, deixa eu ver se... Vou botar aqui a tela inteira. Manda aí, manda aí. Vê se vocês já estão vendo aí. Tem, chegou, pelo menos. Já estão vendo? Tá ok. Então é o seguinte, olha, aqui eu estou com um gráfico histórico do fundo HGRE, tá? Que ele saiu, o IPO saiu de R$100, tá? Então ele saiu de R$100 em 2008, mais ou menos, né? Que a gente não tem a série inteira, eu acho que o IPO dele foi em 2008. Aí ele chegou, ó, em 4 anos ele chegou a R$190. Né? Então aqui você já vê várias pessoas, né, muito otimistas com o mercado, aqui está tudo Brasil, é a bola da vez, não sei o que, patati patatá, aí começa a cair, aí quando você tem esses momentos aqui de queda mais acentuada, por exemplo, isso aqui, ó, aqui as pessoas já começam a dizer o seguinte: olha, isso aqui é uma oportunidade, vamos comprar fundo do poço e tal, e olha só, aqui o pessoal acha que é fundo do poço, aí passam uns meses, ó, são vários meses aqui, né? Aí cai mais, vai para 126. Aí o pessoal acha que não, aqui é oportunidade, aqui é para comprar, não sei o quê. Aí passa mais uns meses, aí vai para 120. Aí o pessoal aqui fala: nossa, aqui não, agora chegou no fundo do poço. Aí depois passa mais uns meses,
e vai para 99. Então, quer dizer, mais barato do que a época que foi lançado o IPO em 2008. Né? Então, aqui, nesse momento, aqui, você lendo as mensagens no fórum, o pessoal falando assim, tá muito complicado o mercado, tá difícil, eu tô saindo, vou vender tudo, vou deixar tudo, e tá. E aqui, de fato, foi o fundo do poço, né? E agora a gente está numa situação, olha, que a gente chegou num pico aqui em dezembro e teve isso aqui. Tem gente falando que isso aqui é fundo do poço. Ora, isso é muita ingenuidade. O fato é, então, por exemplo, há muito tempo eu sou cotista desse fundo. Então, por exemplo, eu comprei aqui, 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 eu comprei em todos os momentos. Né? Então, isso aqui, no longo prazo, apesar de que, olha só, o fundo saiu de 100, está hoje 154. E se você estiver fazendo aportes todo mês, você vai estar comprando. E também, o que eu sempre faço? Quando tem as quedas mais bruscas, eu tento aportar mais. Né? Então, por exemplo, nessa semana, eu tentei fazer o máximo possível para aportar o máximo possível que eu tenho disponível para aumentar a minha posição. Agora, isso aqui no longo prazo tem um efeito muito enriquecedor. Então, aqui, eu estou colocando aqui, olha, o HGRE, estou usando a ferramenta aqui de juros compostos, para quem não conhece ainda, ela é gratuita. Você vem aqui no menu Fundos Imobiliários, Juros Compostos, coloca o seu fundo, digita o código do seu fundo imobiliário, data inicial, a quantidade de cotas que você comprou, o valor que você comprou. Então, estou considerando aqui desde o IPO, R$10.000, com aportes mensais de R$100, que é o equivalente a 1% do investimento total. Então, você pode ver aqui, com toda essa montanha-russa que aconteceu, você acaba aqui, olha, com um patrimônio de R$71.000 no final do período. Né? Ou seja, hoje, mesmo depois dessa queda, tá? Porque antes da queda, você teria R$94.000 reais se você reinvestir o dividendo mais os aportes. E se você for um cara que é o meu caso, tá? Eu faço os aportes, mas eu uso a renda, né? Eu não reinvisto o dividendo. Que na prática acaba que eu reinvisto, o valor que eu reinvisto é maior do que os dividendos que eu ganho, tá? Então na prática acaba que tem um efeito maior do que se eu tivesse reinvestindo os dividendos. Então você vê que mesmo que você gastar os dividendos, o seu patrimônio fica em R$53.000. Então, uma outra coisa legal do fundo imobiliário, que para quem utiliza o dividendo que ele proporciona, você pode, mesmo no momento de crise, você vai estar lá recebendo seus dividendos, você vai estar podendo usar seus dividendos para poder pagar suas contas, etc. Então você vê, mesmo com toda essa performance que você pode ver que, olha só, ele só está 50% mais caro do que 2008. Mas ele distribuiu muita renda. Então, olha aqui, tá 11 anos, esse gráfico aqui tem 11 anos e 30 dias. Então, só que nesse tempo todo, ele foi distribuindo os dividendos. Né? Então, por isso que eu falo, no longo prazo, é praticamente impossível, mas eu estou falando de prazos, né, acima de 10 anos. Né? Então, isso aqui eu acho que é uma prova, assim, que, olha, você não sabe quando é fundo do poço. Aqui as pessoas falavam que era fundo do poço, aqui as pessoas falavam que era fundo do poço, aqui ninguém queria mais saber de nada, aqui o pessoal está falando que é fundo do poço, pode ser que sim, pode ser que não, ninguém sabe nada. Então, como eu já percebi lá desde 2008, quando eu comecei a investir, eu acreditava, eu demorei 3 meses para ver que a opinião desses analistas do que vai acontecer no futuro, demorei 3 meses para perceber que é furada, porque cada um fala uma coisa, existe uma probabilidade de 50% de você acertar, e o cara que acerta ele fala, viu, não disse, e o cara que erra fica quieto. É sempre assim. Então, pelo fato de eu não saber, né, o que vai acontecer no futuro, eu compro em todos os momentos e aumento a minha posição em momentos de pânico, como o que a gente está passando agora. Ô, Sérgio, você quer completar aí a linha do Rodrigo e do André? Vamos lá. Eu acho que um ponto que explica muito inclusive dessa análise que o Rodrigo fez, desse longo prazo, é justamente a capacidade dele de gerar dividendos, de gerar receita frequente. Eu toda vez tenho, vamos dizer, um pouco de insistência
e em dizer que isso aí, um dos grandes causadores disso é o fato de que os nossos fundos imobiliários, não sei se vocês vão concordar comigo, mas os nossos fundos imobiliários não podem alavancar. Então, a nossa carteira de fundos imobiliários, nós temos a carteira maior, que é a carteira que a gente chama de fundos de tijolo, que são os fundos que compram imóveis para renda frequente, passaram esses 25 anos aí de história sem grandes sustos. Nós não tivemos nenhum susto maior. Claro que nós temos algumas pessoas que compraram FAMB a 5 mil e estão querendo saber como é que falta isso um dia, mas era um fundo monoativo, monoinquilino, com tudo para poder dar errado. Mas nós não temos problemas que assistimos, por exemplo, no mercado de REITs em 2008, 2009, se eu não me engano, e também na Espanha, que a gente tinha grandes fundos imobiliários lastreados em imóveis residenciais, incorporação de imóveis residenciais, onde a gente percebia, tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha, que estavam os gestores muito mais preocupados, provavelmente, com o bônus dele no ano seguinte, do que com o desempenho do fundo dali a 2 anos, ou 5 ou 10 anos. Então, a nossa indústria de fundos, ela é, entre aspas, careta. Ela é uma indústria de fundos estruturados para não serem muito voláteis. E isso, eu acho que facilita esse desempenho interessante que a gente tem. E eu juro por Deus, sem modéstia, eu posso dizer que eu briguei bastante no começo para que a gente não tivesse alavancagem e fico cada dia mais contente de ter feito isso. Tá certo, Sérgio. Bom, também gostaria aqui de fazer aqui minha contribuição. Então, na verdade, a minha contribuição ela já está lá no nosso blog, de uma forma bem clara e objetiva, né? O artigo que eu publiquei agora, logo no fechamento aí de sexta-feira, que já causou aí um debate bastante acalorado no nosso fórum. Acho que o objetivo realmente era esse. Desculpa interromper, Tuque. Então, para acessar esse artigo que está lá no nosso blog, você vai no menu Conteúdo, Blog, e acessa o artigo com o título Coronavírus e a maior queda dos fundos imobiliários da história. Tá? Ficou excelente esse artigo. Isso, eu vou colocar aqui também depois na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então tem, como eu estava falando, né, isso ocasionou um debate bastante acalorado no nosso fórum, e o objetivo realmente era esse. Acho que é importante o debate agora. Só que algumas pessoas, de repente, não estão entendendo direito qual foi a proposta do artigo, né? E um pouco também da própria proposta do Clube FI como empresa, né? Então, primeiro, o objetivo do artigo foi, principalmente, quantificar algumas teses que alguns especialistas de fundos imobiliários sempre falam, do tipo, o risco, a volatilidade dos fundos imobiliários é menor do que ações. Então, eu fiz esse cálculo, entender como estava o comportamento desse risco, dessa volatilidade, nessa janela que vinha bem nesses últimos 2 anos, e como esse risco realmente amplificou nesse efeito coronavírus que a gente está vendo agora. Na verdade, até um efeito no fundos imobiliários que já vem desde o começo do ano, né? Quantificar também, de colocar de uma forma mais objetiva essa ideia do por que o fundo imobiliário tem uma relação, então, risco versus retorno mais favorável, interessante, que é a ideia do Sharpe, né? Enfim, coloquei isso também, algo que eu nunca tinha escrito no blog. Os cálculos de retorno em gráfico, que dá uma ideia também mais objetiva, mais concreta, a pessoa olhando essa ideia também da maior resiliência dos fundos imobiliários, e colocar também um pouco alguns questionamentos que o investidor pode fazer, da mesma forma que o André está fazendo aqui, com o Rodrigo, o Sérgio, como que ele pode pensar nesse momento de entender o que estava acontecendo, entender que houve um choque, e a partir de agora, o que eu posso fazer. Então, o objetivo era esse, né? Então, o Clube FI não é uma empresa de análise, né? A gente não recomenda a compra do fundo A, B ou C. Eu sou economista, não sou analista, também não é o meu papel fazer isso, né? E, então, alguma linha de debate do fórum, acho que eu um pouco fora. Mas mesmo que fosse, nenhum bom analista ele tem a pretensão de dizer o que vai acontecer amanhã com o mercado financeiro. Isso aí só analista ruim que faz. Analista sério não faz isso. Ele dá a sua recomendação e analisa o que ele tem hoje. Exatamente. E ainda assim, a responsabilidade do investimento é do investidor. O analista ele não é responsabilizado pelo eventual prejuízo que o investidor pode ter. E mais,
Essas análises estão sendo feitas, são análises de curtíssimo prazo, né? Então o analista ele não está falando para, olha, compra esse fundo para você vender daqui a 2 meses. Isso aí ninguém faz. Os analistas que tem hoje, por exemplo, Rodrigo Costa Medeiros, que é um grande analista, que está plugado no nosso sistema, que tem lá a carteira recomendada dentro do Clube FI, ele não está recomendando compra de tal fundo para você vender daqui a 2 meses, ou algum analista está recomendando venda de tudo porque ele sabe que vai ter o cisne negro aí do coronavírus aí batendo na nossa porta. O que a gente está vivenciando hoje é uma situação histórica, raríssima, né? E que abre oportunidades de aportes e é uma lição para quem está pensando curto prazo. Curto prazo na renda variável é loteria. É aquilo, se você quiser entrar nessa, você tem que assumir riscos, grandes riscos, né? Então, por exemplo, eu, apesar de eu ser 100% do meu patrimônio em fundo imobiliário, eu me considero conservador. Por quê? Por causa do prazo. O prazo determina mais ainda o seu perfil de investidor. Eu me considero conservador porque eu não compro nada pensando em menos de 10 anos. Então, acho que o prazo que é importante. Então, Rodrigo, pegando um pouco dessa linha, né, que você está colocando, então a ideia do artigo foi essa, né, enfim, iniciar esse debate, né, nessas condições, e muita gente falando que, então, por que você não avisou isso antes, né, então aquela ideia, porque acho que o investidor, ele tem que entender a diferença entre uma mudança estrutural de fundamentos, que você vai fazendo uma leitura ao longo do tempo, e um choque, né, econômico, e por isso que o nome é choque, porque ele é aleatório, ele ocorre. Então, independente das teses que estavam correndo no mercado, ninguém podia prever esse choque, e é um choque econômico muito forte, né, âmbito mundial, então é um choque que a gente chama sistemático, então ele vai afetar todos os ativos, tudo caiu, né, as ações caíram, os fundos imobiliários caíram, alguns caíram menos, mas afeta todos, né? Então, nenhum analista tem condições de fazer essa previsão, agora vende tudo em janeiro, porque em fevereiro vai ter um surto de um vírus que vai parar a economia global. Né? Então, isso realmente não existe, né? Então, de qualquer forma, desde o finalzinho do ano passado, o Clube FI vem alertando, né? Então, na linha do que o pessoal ainda está comentando no fórum, dizendo, mas vocês estão falando para comprar com valor patrimonial alto já faz tempo, tal. Isso não é verdade, né? Enfim, eu alertei isso no dia 3 de fevereiro desse ano, numa entrevista com o Rodrigo Costa Medeiros, justamente falando desse rally no final de 2019, de 10%, que aquilo aí, de repente, não faria muito sentido, né? Que aí realmente esticou demais, né, em relação aos valores patrimoniais, né? O Rodrigo fez a avaliação dele também nessa linha, e o Rodrigo... Tem um artigo meu do dia 31. Exato, então até para fechar aqui a conversa em relação a isso, né, o que é a opinião daí realmente do Clube FI, nesse sentido geral sobre o mercado, né, eu vou citar a frase e vocês podem ir lá no artigo do blog do Rodrigo, né, o Rodrigo Cardoso aqui do Clube FI, que ele coloca, isso ele publicou no dia 30 de dezembro de 2019, ele colocou a seguinte frase, 2019 foi um ano onde se detecta grande euforia por todos os ângulos, o que merece questionamento e cautela para o próximo período, que seria 2020. Então, o Clube FI, de certa forma, já alertou em relação a esse movimento que ocorreu aí de alta em 2019. Então, André, por favor, pode falar. Eu lembrei de outro lugar comum que é bom lembrar nessa hora aí, tem a ver com esse assunto, né, que a Bolsa é o único lugar do mundo onde uma promoção espanta cliente, né? Cara, estava bom. Essa é perfeita. Eu sei que isso aí só é mais interessante. Se estava comprando antes, não tem razão para não estar comprando agora. Eu sei que tem quem está posicionado não vai conseguir aproveitar. O meu caso, por exemplo, eu não tenho tanta reserva de oportunidade. Eu não reservo dinheiro para fazer compras nas quedas. Eu fico investido tempo quase integral. Mas isso que é interessante, né? Subida é bom e queda é ruim. Na verdade, subida dá conforto mental e queda da ansiedade. Eu não sei se eu comentei isso em algum lugar, eu acho que não, pelo menos não em nenhum lugar gravado. Vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Deixa eu só acrescentar. Não, vai lá. Só vai você, mas eu vou mudar a pergunta. O que vocês lembram da greve dos caminhoneiros? Vai lá. Então, André, é o seguinte, essa sua pergunta,
ela é muito simples de responder com prazo. Quando você fala assim, vários investidores falam, não, é longo prazo, você só vai saber se ele realmente está pensando no longo prazo quando ele reage às quedas. Se ele reagir mal, é porque ele não está pensando no longo prazo coisa nenhuma, ele está pensando em curto prazo. Quando ele está, no meu caso, de fato, isso aí foi um teste, porque foi a primeira queda em fundos imobiliários desse, né? Porque quando eu entrei no mercado, eu entrei na crise de 2008, né? Eu entrei comprando tudo barato. Então, para mim, é a primeira vez que acontece um baque desse na minha carteira, e hoje eu posso falar com propriedade, olha, eu tô super tranquilo. Porque, de fato, isso aí botou à prova, né, esse teste, né? Eu realmente estou pensando no longo prazo. Por isso que eu estou vendo essas quedas com bons olhos, enfim, queria ter mais condições de aportar, né? Mas eu acho que o que vai determinar, então, por exemplo, que a greve dos caminhoneiros foi a mesma coisa. Quando o negócio começou foi uma coisa muito, muito rápida, né? Eu aproveitei, eu comprei bastante ali na greve dos caminhoneiros, né? E aquilo não me assustou nem um pouco. Então, geralmente, a sensação que eu tenho quando tem quedas é a sensação da promoção no supermercado. Então, é uma sensação boa. Sim, é isso que eu ia chegar. Eu não me desviando muito, mas é que a gente fala longo prazo, seria bom ter a mão, e eu não tenho aqui, eu estava caçando aqui, mas não acho. Aquele estudo, eu não vou lembrar o livro, se alguém lembrar, comente qual é, né? Compra hoje. Se você espera uma semana, se espera um dia, é 50% para cima, 50% para baixo. 6 meses é 53% para cima, 40 e tantos por cento para baixo. 5 anos é 70 e lá vai pedada para cima, 25 para baixo. Acima de 10 anos é 99,99 a chance de estar para cima e quase zero para baixo, né? O longo prazo faz o resultado faz a bolsa ter só resultados positivos, é uma coisa estranha. Eu já estava frequentando grupos de produtor de conteúdo nessa época, da greve dos caminhoneiros, e eu já frequentava vários fóruns, inclusive aqui os fóruns do Clube FIA. E teve uma cena lá no finalzinho da greve já que me impactou, que era o seguinte: tudo estava caindo meio igual naquela época, né? Você podia clicar o gráfico das primeiras 10 ações do Ibov, que elas tinham o mesmo gráfico, né? Tudo estava caindo igual, não tinha nem diferença. Podia abrir o gráfico de um, era o gráfico da outra. Pandemônio. E fundo imobiliário estava caindo também. E eu tava lá no fórum aqui do Clube FIA, o pessoal chorando, mas lastimando, fim do mundo, blá blá blá, né? Se passasse um lenço tinha sangue, de tanto que o pessoal tava chorando. E a única coisa que deixaria aquelas pessoas mais desesperadas seria mais queda. Beleza, ok. Só que na janela do lado eu tava no WhatsApp do grupo do produtor de conteúdo. E o pessoal tava em festa, comprando, se vangloriando, feliz, porque conseguiram comprar as empresas que eles queriam nos preços que eles queriam. E ao contrário do grupo do fórum público, a única coisa que deixaria essas pessoas mais felizes seria mais queda. Eles já estavam comprados e vem a queda. Essas duas cenas acontecendo ao mesmo tempo me impactou. Porque, ok, eu consegui entender mais ou menos o que estava acontecendo, mas eu me fugia, então, a razão básica do que estava acontecendo. E daí caiu a ficha, semanas depois, inclusive. Plano, estudo. Todo mundo começa iniciante, né? O cara não é culpado por ser iniciante, mas o cara que não progride, esse é problemático. A pessoa que não sabe muito, entra na bolsa e compra uma ação. Ela pega um alfinetezinho e põe no gráfico da cotação da ação. Puf, foi lá. Né, tá o gráfico, né, da ação, depois põe um alfinetezinho no preço que ele comprou. Né, eu brinco que ele terceirizou a felicidade dele, porque se subir, ele fica feliz, se cair, ele fica triste. Imagina, né, a maioria dos investidores entra na alta, né, 2/3 de todos os investidores que estão na bolsa estão nessa alta, nem sabiam que é queda. Ou seja, a maior chance da pessoa colocar o pininho para saber se ele vai ficar triste ou feliz é quando está mais na alta, então ser porque tem regressão à média. Ok, não vamos complicar. Qual que é a diferença para o pessoal que produz conteúdo, mais especificamente? Qual que é a diferença da pessoa que lê release trimestral de empresa e lê relatório gerencial de fundo imobiliário? Ele
primeiro conhece o fundo ou a empresa, tem uma noção, não precisa ser especialista, tem uma noção de como ele funciona, e daí ele faz o seguinte, o procedimento dele ele desenha uma linha na tela que diz assim, não, nesse preço eu gostaria de ter esse fundo ou essa empresa. Depois que ele desenhou a linha, que ele liga o gráfico. Daí acontece o quê? O mercado está acima da linha e ele fica triste porque ele desperdiçou tempo, a empresa que ele quer não está no preço que ele quer, ou ele fica feliz porque o preço está abaixo e ele consegue comprar a empresa, o fundo que ele quer, no preço que ele quer. E olha que interessante, o que acontece depois com o preço não entristece ou não enfurece ele, porque ele conseguiu, a felicidade dele foi conseguir a empresa no preço. Se subir, ok, claro que vai ter felicidade, mas se cair, ele não vai ficar tão mordido quanto o cara que comprou na aleatoriedade. Talvez até abra, e eu vi muita gente fazendo isso, comprei, se cair mais, compro mais. O cara cair mais, abre espaço para ele comprar mais. Quando caiu essa ficha, que eu percebi que a diferença realmente é saber o que está atrás do ticker. Essa faz a grande diferença para o investidor de bolsa, porque o investidor de bolsa vai sofrer mais se ele estudar menos e vai sofrer muito menos ou sofrer quase nada se ele estudar mais. A diferença é basicamente isso. Ô, André, só para completar aqui, uma das coisas que também eu coloquei na parte final desse artigo do blog, né, que é o que eu estou fazendo como investidor, eu acho que eu me lembro, né, a gente já conversou acho que umas 3 ou 4 vezes em entrevistas aqui no Clube FI, e como que é a tua estratégia de investimentos, né? Então agora, na minha opinião, não muda nada, eu vou continuar olhando para o mercado, quer dizer, não é tapar o sol com a peneira, né, tipo, eu fiquei preocupado essa semana, obviamente, um pouco estressado, ninguém gosta de perder dinheiro, eu também tenho recursos em ações, caiu mais até do que fundo imobiliário, tá? Mas o que eu coloquei no artigo, eu vou continuar fazendo a mesma coisa, eu tenho um objetivo de ter uma carteira previdenciária que é um objetivo de mais de 20 anos ainda, então todo mês eu estou comprando um pouco e eu vou continuar comprando ações de fundos imobiliários, né? Então, você mesmo no processo, antes dessa queda, que o mercado ainda estava em alta, vamos dizer assim, sempre tem alguma coisa que você possa alocar, né, André? Então, você também segue essa estratégia? Sigo. Inclusive, eu tive que escrever isso, de tanto que eu topei com pessoas que tinham reserva de oportunidade, que eu não tenho, e que não estavam conseguindo usar ela. Foi uma cena meio estranha essa para mim. Eu tive que escrever isso, ó. Mas respondendo a sua pergunta primeiro, eu quero mostrar uma coisa para vocês, eu estava caçando aqui, eu achei ela, mas respondendo a sua pergunta primeiro. Nos últimos 10 meses, encerrando em fevereiro agora, eu tive DARF todos os meses, eu paguei DARF. E sem brincadeira, viu, desses 11 DARFs que teve, 10, 11 DARFs que teve, uns 6 foi os maiores DARFs da minha vida. Teve um DARF lá que foi maior que minha renda anual, o DARF foi maior que minha renda anual de um ano para trás aí. E eu falei assim, caramba, isso sim é um sinal de um mercado, né, para cima, né? Não precisa dizer que tá eufórico, mas que mercado autista é esse, né? Eu não estava visando lucro, pessoal. Eu estava trocando posição, uma ou outra posição. Mas o mercado estava tão em alta há tanto tempo que com a troca de posição dava lucro que gerava DARF. O DARF era a consequência, mas não era o alvo. Tanto é que esse mês, DARF não vai rolar, não. Acabou essa história de rolar DARF na hora de trocar posição, pelo menos para mim. Sobre essa história, o que fazer é o seguinte. Cadê? Deixa eu achar aqui, mas eu acho que é importante mostrar. Isso. Eu vou já para adiantar, respondendo a sua pergunta, eu me enquadro na primeira característica, que é a característica que eu queria que todo mundo tivesse, mas tudo bem, bora lá. Deixa eu achar a janela aqui. Tá, seguinte, eu tive que escrever isso pensando nas pessoas que têm reserva de oportunidade. E também para dar contexto para as pessoas que têm, que elas estão numa situação melhor do que as pessoas que não têm, mas tudo bem. O que fazer na queda, né? Isso aqui é um slide de fevereiro, hein, pessoal? Olha quanto andou de lá para cá. E a resposta é a mesma. Olha só que interessante. A resposta muda dependendo de quem é você na fila das ordens do book lá da bolsa, né? Depende de quem é você na fila do pão, não. Depende de quem é você na fila do book da bolsa. Se você é um cara que acompanha mercado, faz modelo, ou seja, sabe o que está por trás do tique, você vai fazer trade de posição. Você vai sair de uma posição com menos perspectivas para uma posição de mais perspectiva. E
Se não, usar a reserva de oportunidade. Reserva de oportunidade não é para usar na queda? Então, tá caindo, você não pode ficar parado. E também leva a uma outra discussão, né? Não queima seu dinheiro de uma vez só. Vai gastando devagarzinho que a gente nunca sabe onde vai parar o negócio. Beleza. Quem acompanha na queda faz isso. Trade de posição, usa a reserva de oportunidade. Tranquilo. Quem faz aquela comprinha frequente, que só abre o home broker uma vez por mês para pegar o dinheiro do salário, separar um pedacinho e comprar uma ação. O que esse cara faz na queda? Ele faz nada. Eu quis fazer uma resposta assim meio chocante para dar impacto mesmo. O cara que compra todo mês, ele faz nada. O que dá o drive dele, o que faz ele fazer alguma coisa na bolsa, é a data do aporte, não é a queda. Ele vai comprar na alta, ele vai comprar na baixa. O importante dele é comprar. Beleza? Tem o cara que acompanha a carteira recomendada. Eu sei que não dá tempo de fazer análise, você contrata a carteira recomendada. Beleza, o que o cara que tem carteira recomendada faz na hora que cai? Faz nada. Ele tem que seguir a carteira recomendada. E na carteira recomendada tem compra nesse dia, venda nesse dia. Não tem se acontecer isso, faça aquilo. E finalmente eu chego na quarta classe, que eu temo seja, infelizmente, a maior classe, que é essa de quem não tem plano algum ou quem não segue regra nenhuma. E o que essa pessoa faz no mercado em queda, ela perde dinheiro. E aqui eu digo perde dinheiro mesmo sem dó nenhuma, viu? Porque você nem precisa dizer como a pessoa vai conseguir perder dinheiro. Ela vai conseguir um jeito inovador e vai lá perder dinheiro na bolsa em baixa. Eu não sei se vocês acompanharam os fóruns, principalmente alguns, mas eu vi isso também no CubFi. Tinha gente perdendo dinheiro nesse mercado em alta. E não é perdendo pouco dinheiro, é perdendo muito dinheiro com esse mercado em alta. A pessoa bola um jeito de perder dinheiro na bolsa. É quase inescapável. Sempre vai ter alguém que, infelizmente, vai perder muito dinheiro na bolsa. Conseguiu-se fazer isso no mercado incrivelmente altista, que foi agora, em fundo imobiliário, que é incrivelmente comportado. Imagina agora nesse mercado de baixa. Não é uma questão de si, é uma questão de quanto. Então, eu sei que eu não quero... Aqui eu não estou querendo ser tranquilizador, não. Estou falando o que você... Dependendo de como for sua estratégia, você vai fazer coisas diferentes. Ok. Mas tem que ser condizentes com o plano que você traçou. Comprar porque está subindo não é exatamente um plano como esse momento, né? O que causou esse vídeo provavelmente está demonstrando. Nós estamos falando nesse vídeo... A gente não está aqui para tentar pregar para os convertidos. Os convertidos já estão de boa. A gente está falando para o pessoal que provavelmente está sem plano nenhum. E para esses, eu vou dizer para você, no longo prazo talvez volte, provavelmente volta, a estatística diz que provavelmente volta, mas o ponto não é esse. O ponto é realmente que isso, apesar de ser um evento Sigma 2, Sigma 3, improvável, de jeito nenhum é uma novidade. Já aconteceu eventos Sigma 5, que é uma coisa que não deveria acontecer nunca, pelo menos 8 vezes na história das bolsas ao redor do mundo. É a nossa vez de conseguir um evento Sigma, ok. 5, depois de um 6, depois de um 7 é de boa, demais da conta. Então, Bassi, é interessante o que você colocou, então, até para a nossa audiência aí, deixar bem evidente aí esses tópicos, você poderia repetir, fazer um resumo? Bem resumo mesmo, pessoal. Tem algumas dimensões aí que se enrolam, mas eu gosto muito de separá-las para ficar bastante claro, que é o seguinte. Tem a pessoa que tem a reserva de oportunidade que tem o que usar. Tem a pessoa que não tem reserva de oportunidade que vai ter que ou não fazer nada ou fazer o que faz de sempre, que é trocar de posição de quando em quando esteja no mercado onde ele estiver. E tem as respostas que são mais simples ainda, que são as pessoas que compram todo mês, só abre o home broker para comprar, numa queda dessas, a pessoa não faz nada, porque o que movimenta a vida dela é ter o dinheiro no mês para comprar. Ele vai comprar muito na alta, vai comprar na baixa. Não faz tanta diferença assim. Tem muita gente hoje no mercado que não tem tempo para fazer a análise e que daí pega a carteira recomendada. E nessa hora ele trava, mas esse é importante. Na hora da queda, o cara que segue carteira recomendada, ele faz o quê? Nada. Ele vai seguir a carteira, comprar e vender. A queda em si não impacta.
E tem o último grupo das pessoas que não fazem análise, que não compram todo mês numa data certa, que não estão seguindo carteira, né, elas estão basicamente soltas no mercado. Esse grupo faz uma coisa muito interessante na queda, elas perdem dinheiro, infelizmente. Isso é o que elas fazem, não importa como, né? No mercado incrivelmente de alta, a gente viu gente perdendo dinheiro aí, conseguindo perder dinheiro no mercado de alta prolongado, então não vai ser problema nenhum a pessoa conseguir arranjar uma maneira de perder dinheiro baixa. E o gancho aí é o seguinte, pessoal, não é a primeira vez que acontece isso. Não é a primeira, não é a primeira, não é a primeira. Eu sou filho da alta de 2007, teve 2012, teve agora. Alguém vem lá com um investimento para mim e eu perguntar em qual ano que você começou a investir em tal ano. E a pessoa fala, como você sabe? É fácil saber qual ano que a pessoa começa, porque tem poucos anos que a pessoa começa. E não é a primeira vez, não é a primeira vez. Acho que você queria comentar aí, o Rodrigo? Sim, eu queria comentar o seguinte, que esses baques aí, como você falou, eles sempre aconteceram, né? A gente já viu esse filme ocorrer várias vezes, e a gente está vendo agora, aparentemente, por causa desse coronavírus. Só que eu acho que a situação econômica nos Estados Unidos, ela já vem numa situação um pouco esquisita, que pode agravar a situação ainda mais. Eu acho que existe uma grande chance dos Estados Unidos entrarem em recessão, que a taxa de juros lá já está muito baixa, eles não têm mais para onde correr, vai ter nova reunião aí do Fed aí, nessa semana, eles devem cortar mais uma vez a taxa de juros, eles fizeram uma emissão monetária trilionária, e ocorreu uma coisa que eu nunca vi na minha vida, que foi o seguinte: na quinta-feira o Dow Jones estava caindo 6%, e o mercado o mercado tentou responder, o governo americano anunciou essa emissão de $1,5 trilhão de dólares para jorrar na economia americana, e o Dow Jones respondeu fechando uma queda de praticamente 10%, 9,99%. Isso, quando acontecia lá na crise de 2008, o mercado respondia bem, porque era uma coisa assim, não, a gente está fazendo isso aqui, é temporário, é emergencial e tal. Aí teve a emissão monetária 1, a 2, a 3, aí teve a 4 agora, essa é a quinta, e o Fed perdeu completamente a credibilidade disso, ninguém sabe qual vai ser a consequência disso. Aí tem muita gente que pergunta assim para mim, mas você vai continuar comprando fundo imobiliário? Porque eu falei, porque eu não tenho certeza do que estou falando. Então, se eu soubesse que amanhã os fundos imobiliários iriam cair, eu ia vender tudo, mas como eu não sei, eu estou fazendo, sempre vou fazer novos aportes aí, independente do que aconteça. Mas a situação não é só coronavírus, tem muita coisa estranha aí na economia mundial, taxa de juros a níveis muito baixos durante muito tempo, ninguém sabe onde que isso vai acabar. Eu acho que pode vir uma crise aí que pode ser pior que a crise de 2008, não vai me surpreender se ocorrer. E também não estou preocupado com isso. É isso que eu queria falar. Então, pessoal, agora a gente está chegando aqui na parte final, né, do nosso debate aqui especial. Então, de repente, o Sérgio aí, que está um tempo quietinho aí, Sérgio, você quer começar a parte final, vamos dizer assim, para a gente poder encerrar o programa? Olha, eu queria dizer para vocês que eu quero ver esse mercado crescer mais. Acho que nós temos ainda aqueles velhos defeitos de ter muitos fundos monoativos, muitos fundos pequenos. Queria ver esses fundos crescerem. Eu tenho um desejo que é difícil de ver concretizar, que seria de alguns fundos se fundirem. Não faz sentido alguns fundos que estão aí no mercado com base acionária grande, mas com patrimônio pequeno. Então, seria interessante se eles pudessem se unir. Tem um tema que estava preparando já para debater no evento que nós estamos fazendo, que eu fui convidado pelo Clube FI para conversar no congresso do GRI, que era a participação de investidor institucional nesse mercado, ainda é muito pequena. Se a gente olhar o gráfico que a gente olha do boletim da Bolsa, a gente percebe que tem 73%, se eu não me engano, pessoas físicas, 20 e tantos por cento de institucional e alguma coisa de investidor estrangeiro. E nós sabemos que nessa
desses 23% talvez de institucional, o grosso seja fundos de fundos e o grosso desses cotistas desses fundos de fundos sejam também pessoas físicas. Então, nós precisamos de mais investidores de porte, precisamos de mais family offices, precisamos de mais investidor estrangeiro, precisamos de, sem dúvida nenhuma, dos fundos de pensão e os RPPS entrando nesse mercado para criar mais volume, porque isso cria mais condições da gente ter um mercado ainda mais líquido e mais bem estruturado. Mas eu fico feliz de ver qual foi o desempenho dos fundos imobiliários nessas 2 semanas que a gente viu aí, nessa semana e meia. Foi realmente bastante resiliente, mostra a segurança do nosso mercado, fico muito contente. Eu só estou realmente triste de não ter visto ações da empresa Clube FI negociando na Bovespa, que aí a gente poderia comprar na baixa. Eu sou louco para ser sócio dessa empresa e não consigo. Então tá certo, Sérgio. Então, seguindo aqui a sequência, eu gostaria também de deixar aqui uma mensagem final, né, dentro da linha do que o Bassi e o Rodrigo já têm falado, até passar um pouco da minha experiência pessoal, porque eu também, como Bassi, eu sou filho da alta lá de 2006, 2007, e foi um período de felicidade relativamente curto, né, porque 2008, segundo semestre, e eu investia dinheiro, mas eu trabalhava numa mesa de corretora de valores, tinha uma carteira de cliente ativa, acho que de mais de 150 clientes na época, e foi exatamente o que o Bassi colocou, naquela crise, quase metade resgatou o dinheiro, os que ficaram, pouquíssimos aportaram, então os que realmente continuaram a aportar, acho que foi não mais do que 5%, né? Então, e perderam uma oportunidade futura, né? Então, só para exemplificar aqui como as coisas realmente acontecem, e naquele momento, fazendo um comparativo com essa crise agora, aquele momento tinha para onde ir, né? A Selic, eu estava vendo ali no período da crise de 2008, estava em 13,75, quer dizer, tinha o plano B, não, então eu vou voltar para a renda fixa. Quer dizer, a taxa de juros só começou a cair abaixo de 2 dígitos, né, lá para mais parte final de 2009, né? Então tinha esse plano B. Hoje não tem esse plano B, né? A taxa de juros está extremamente baixa, deve cair mais, né? Então isso é mais um aspecto que o investidor tem que levar em consideração. Então é um pouco dessa linha que eu coloquei no artigo, na parte final. Tudo bem, todo mundo perdeu dinheiro, principalmente quem estava em ações, quem está em fundos imobiliários também. Não é uma situação fácil, como o Rodrigo falou, a gente pode ter momentos ainda difíceis, mas isso também faz parte dos ciclos econômicos, né? Se você olhar o Brasil, nos últimos 40 anos, não teve nenhum momento de crescimento consistente, né? Pelo contrário, foram várias crises, e mesmo assim, simulando vários investimentos de renda variável, tivemos a oportunidade de ganhar dinheiro nesse período, né? Então, continua a mesma história de sempre. Então, dentro daquele artigo do blog, que eu gostaria que vocês lessem, né, então eu coloco isso na parte final. O meu plano é um plano de aposentadoria, que inclui, dentro dessa minha carteira, ações e fundos imobiliários, e dentro do que o Bassi já colocou, eu sou daquele grupo que sempre está comprando. Então, eu sempre vou encontrar, todo mês, coisas interessantes que eu possa alocar na minha carteira, em fundo imobiliário, ações, fundos multimercados, e assim por diante. Tá? Então, essa seria a minha mensagem final aqui dentro desse debate especial. Então, Bassi, por favor. Bom, conclusão final minha eu sou um fã incondicional da consistência, né? Num mundo cheio de inconsistências, irregularidades, mas você ser a sua própria fonte, né, de consistência. Queria agradecer a audiência, né, o pessoal com paciência de ficar ouvindo a gente conversando aqui, né, nesse horário não muito feliz, mas sim, às vezes é necessário falar nesses horários. Inclusive, espero que vocês tenham prestado bastante atenção na gente aqui. Eu mesmo não prestei. Então, sou tão consistente que eu estava aproveitando o tempo aqui para ler os relatórios. Vocês estão rindo, né? Para ler o relatório mensal. Nesse tempo aqui eu já li 2, já estou indo para o terceiro já daqui a pouquinho. Aproveitar, pessoal, tem que aproveitar. É o que eu fazia na alta, é o que eu fazia em janeiro, é o que eu estou fazendo agora. É consistência, pessoal. Tem que ser consistente nesse mundo tão inconsistente. E é basicamente isso, né? Tem maneiras de perder dinheiro na bolsa, tem milhares, é só não executá-las. Peço isso a quem estiver ouvindo a gente, né? Evite executar os algoritmos, que não são poucos, algoritmos da pobreza. Rodrigo. Então, eu só queria reforçar aqui o que eu falei
para essa base hoje que nós temos de investidores de fundos imobiliários que é dominada pelos iniciantes. Então, o que eu vou falar aqui a gente está querendo desenvolver o mercado, a gente está querendo que entre mais investidores, mas a gente tem um desejo que esse crescimento seja sustentável. Então, a minha recomendação pode ser até que possa afugentar um pouco desses investidores iniciantes, mas é um reforço do que eu já falei. Gente, se vocês estão entrando em renda variável com um prazo menor que 10 anos, vocês estão assumindo um risco que provavelmente vocês não gostariam de estar assumindo. Então, não entra nessa se você não estiver pensando com viés de longo prazo. Isso pode afetar o nosso negócio, né, do Clube FI, a gente quer cada vez mais usuários e tal, mas a gente não quer que as pessoas cometam erros que são facilmente evitados quando você entende que o mercado de renda variável varia, pode cair para baixo, pode demorar 3 anos, 4 anos, 5 anos para você se recuperar. E com os fundos imobiliários você tem essa vantagem que ele vai te dar essa renda mensal que você vai poder utilizar aí para pagamento das suas contas no seu dia a dia, etc. Então a minha mensagem é, gente, longo prazo, renda variável, foco no longo prazo, e dessa forma que a gente consegue se diferenciar e ter sucesso nos investimentos. Queria agradecer aí mais uma vez aí ao Otuque pela organização, a toda a audiência aí, o André Bassi e o Sérgio Beleza por estar sempre disponível aí, sempre contribuindo aí para as nossas aparições aqui no Clube FI. Obrigado, gente. Então tá certo, pessoal. Então, de novo, agradecendo aqui, né? A gente está num final de semana, mas enfim, gravando um material aí para toda a nossa audiência, um material especial. Então, agradecer aqui, né, em nome do Clube FI, então, André Bassi, Sérgio Beleza, o Rodrigo. Então, espero que a nossa audiência aí goste desse material. Então, se você gostar desse vídeo aqui, deixe seu like, faça o seu comentário, né, faça inscrição também no nosso canal aí do YouTube. Então, pessoal, um grande abraço e até o próximo programa de entrevistas. Até mais!